Bem, então reativado o caso do Diomandé ou nas horas finais? Eu acho que isso vai acontecer, mas não estava tão certo como alguns nos disseram. Olha, aqui a gente repercutiu, ou seja, não vamos dizer que não, nós dissemos que sim, que isso estava feito. Mas porque, bom, todo mundo concordava. E depois o Romano vai lá e solta o Here we go. Aquele, a gente contou no último vídeo, já se confundiu, não muitas vezes, mas teve alguns erros feios, como aquele do Mark Gay. Mas é verdade que no caso do Mark Gay, olha, no último momento o Liverpool desistiu e foi uma coisa muito excepcional, né? Por isso a gente dizia que o do Diomandé, então, cara, ô galera, já estava feito. E quando começa a demorar, a gente entende que é porque o Leipzig quer outro jogador para substituir ele. Mas teve um jornalista que trouxe uma notícia de última hora que é positiva. Para o Real Madrid e para o jogador que acabar chegando, ele manteve a sua posição. Naquilo de que, espera aí, a situação está muito boa, mas ainda não está fechada. Que é Florian Plettenberg, que já mencionamos aqui várias vezes neste canal, não tão famoso quanto o outro. Eles foram mais pacientes e lidaram melhor com a informação, não se precipitaram. O Real Madrid agora tenta fechar a contratação de Jean Diomandé. Novas negociações com o Red Bull Leipzig estão em andamento. O objetivo claro do Real é que Diomandé faça seus exames médicos o quanto antes e evite viajar para a concentração do Leipzig, na Áustria. Isso é de algum tempo atrás, desta mesma manhã, deste 4 de agosto de 2026. Os sinais são positivos e a sensação é de que há 24 horas cruciais pela frente. Talvez no próximo vídeo já estejamos confirmando a contratação do Marfinense pelo Real Madrid. Bom, isso por um lado. O outro nome do dia é Vinícius. Vou mostrar um vídeo da Real Madrid TV bem interessante, onde Vinícius parece que vai ficar no Madrid. Ou seja, se não estivéssemos nessa confusão toda da renovação, seria só mais um dia de Vinícius no Real Madrid. Mais um retorno, mais uma pré-temporada. E bom, com a expectativa de começar um ano incrível. E também com um novo treinador, etc. Mas claro, não é esse o caso. Então vamos primeiro ao que está sendo dito. Ramon comentou há pouco que está prevista, nas próximas 48 horas, essa reunião entre Vinícius e o Real Madrid, que eu espero que seja entre Florentino e Vinícius. Para que Florentino diga na cara do Vinícius e Vinícius na cara do Florentino o que um quer e o que o outro espera. E que não haja intermediários ali, porque é algo para resolver já, agora mesmo. Ou seja, não podemos nos dar esse luxo depois de 2 anos de negociações que em algum momento foram rompidas, paralisadas em outros. Isso não pode mais acontecer. Não pode ser. De negociações rompidas em algum momento, paralisadas em outro, isso já não pode mais acontecer. É preciso aproximar as posições, mas ainda estão distantes. O Rodra falou em quarta-feira, o que coincide com o que os outros também estão dizendo, não é? Ou seja, reunião já, pois hoje é terça, então amanhã. O Real Madrid não pretende aumentar sua última oferta de renovação, que ficaria na faixa de 20 a 22 milhões de euros. E nada, direitos de imagem em 50%, como já contamos neste canal. E nada de bônus de renovação, porque o Real Madrid, repetimos, não quer. Não considera isso porque, entre outras coisas, não quer que depois o Bellingham venha pedir o mesmo e depois o outro peça o mesmo e outro e outro. Não quer que isso aconteça, mas é perfeitamente normal. Se o Real Madrid não vai aceitar isso, e não deve. Que Mbappé veio com um bônus de contratação, pô, era diferente, isso era diferente. Que tem um jogador, e agora vou dar um exemplo, isso já aconteceu no Real Madrid, isso já aconteceu e ele ficou, e foi o Hugo Sanches. E já vou mostrar um documento maravilhoso que encontrei sobre coisas que aconteciam no Real Madrid nos anos 80 e os ex-companheiros dele falando sobre aquilo. Além disso, sim, e também havia ciúmes entre os jogadores, havia ciúmes, né? Bom, então, como eu disse, Vinícius pode pensar, Mbappé não fez o que eu fiz pelo Real Madrid. E olha, ele está ganhando mais, claro, é que, ou seja, faça o mesmo se quiser, e isso, claro, o afasta do Madrid.
Mas ele também pode fazer o que outros jogadores históricos do Real Madrid fizeram, que foram verdadeiras lendas, como o Vinícius vai ser, fique ou saia, aliás. E por amor ao Real Madrid, eles abriram mão de dinheiro, pessoal. Pois é, claro, a vida é difícil. Agora, é mais difícil para muita gente que não é multimilionária como você. Ou seja, mas está no seu pleno direito, Vinícius. Volto a dizer, não quero ser repetitivo nisso, de pedir mais dinheiro, pedir o que quiser. Está no seu pleno direito. Diz aqui Rodra que é isso, que o Madrid chega a 22 e que Vinícius pede 30. Claro, Vinícius pediria 30 com o salário que o Real Madrid oferece, mais o bônus de renovação. Sobre os direitos de imagem, ele quer mais de 50%, claro, até 100%, não sei se o Madrid vai ceder. O Vinícius é patrocinado por uma legião de marcas, mas é uma loucura a quantidade de marcas que patrocinam o Vinícius. Outro dia eu coloquei um preço, né? Igual essa questão de ter 100% dos direitos de imagem, dá para ele uns 10 milhões a mais. Não, tem que ser uma coisa absurda. Eu até consigo entender que o Vinícius diga, pô, todas essas marcas comigo, beleza, mas é diferente de como o Mbappé chegou e o Madrid. Aí sim eles cederam, porque era um cara que já chegava ligado a várias marcas que tinham contratado ele, ou com as quais ele já tinha vínculo num período em que ele não pertencia ao Real Madrid. E o Vinícius, tudo o que envolve o Vinícius, voltamos aos vídeos anteriores, quando aquele da Rock Nation diz: não, é que o Jordan colocou os Chicago Bulls no mapa. Não, desculpa. São duas coisas totalmente diferentes, não brinque. Foi o Madrid que colocou o Vinícius no mapa, que deu a fama ao Vinícius, claro, com o grande desempenho do Vinícius, mas é que não é equivalente, não tem nada a ver, na verdade. Entendo que o Madrid queira manter pelo menos metade ou uma parte significativa dos direitos de imagem do jogador. Aí está o conflito. Figuras de peso no Madrid, diz Rodra, são a favor da venda. No Arsenal, o otimismo cresce e estimam uma transferência em torno de 150 milhões de euros. Vocês se lembram do outro dia, quando demos o exemplo do United, aquele tweet que me surpreendeu muito, porque já colocava um valor, já dava uma cifra, eram 150 milhões de euros. Bom, então talvez não estivesse tão errado assim. Foram os primeiros que colocaram um valor que o Arsenal estaria disposto a pagar ao Real Madrid. Não sei depois como vai ser, se esses 150 são para o Madrid, se aí teria... Não sei, vamos descobrir quando isso acontecer. E esperamos que não, porque queremos que Vinícius fique. E realmente reduza suas exigências financeiras, no fim, não há oferta alguma. O entorno do Vini segue negando contatos com o Arsenal. Mas fontes próximas afirmam que há conversas com Berta e Arteta, ambos muito envolvidos. Berta é o diretor esportivo do Arsenal, o mesmo que era do Atlético de Madrid. E Arteta, claro, que assumiu um pouco o comando disso e seria ingenuidade nossa pensar. Não, com certeza não conversaram. Só porque a Rock Nation disse? Não, desculpa. Obviamente eles conversaram. Lá na Inglaterra, eles conhecem a situação e quiseram deixar claro para Vinícius. Olha, a gente respeita que você gosta muito do Madrid e tal, mas se não, aqui está o seu dinheiro. Olha, e aqui está o seu status no vestiário. Porque com certeza eles estão oferecendo que é onde mais podem mexer com as intenções do Vinícius e com o seu ego. No final das contas, é o ego dele, como todos nós temos, de dizer não, aqui o chefe do vestiário vai ser você, ou seja, a grande referência, o símbolo deste time, como foi o Henry na sua época. Ele percebe que no Madrid não pode, pois tem o Mbappé ao lado. Eu acho que está claro. Andrea Berta e Arteta conversaram com Vinícius. Com certeza, por mais que esses caras da Rock Nation digam que não é assim. Olha, vou colocar esse vídeo do Vinícius por um minutinho, porque além disso é um documento. Isso a Real Madrid de televisão sempre tem. Do que eu disse hoje após o treino e depois o exemplo do que aconteceu com Hugo Sanches nos anos 80. O ciúme dele em relação ao Butragueño. Olha, o Hugo era meu ídolo, absolutamente. O Butragueño também, mas mais o Hugo. Conheci e trabalhei com o Hugo na Benvin Sports em um Real Madrid X Barcelona. Gente boa demais. Quer dizer, estou aqui ao lado do Hugo apresentando um programa. Eu estava como nas nuvens,
O Hugo, para mim, está lá em cima. Agora que na época ele teve ciúmes. Ciúmes do Butraguenho? Provavelmente. Isso acontece de verdade nas melhores famílias e nos melhores clubes. Ou seja, o que está acontecendo agora com o Vinícius, a gente já viu no Madrid. Em outro nível, claro, porque agora o nível, imagina, né? Bom, primeiro isso do Vini, vamos lá. Muito bem, conhecendo o novo treinador, os novos jogadores e treinando muito forte. Quero que seja como sempre fui, feliz, alegre e jogando meu futebol. Ali, ele falava de Mou, que foi o que ele pediu. Acredito que é importante se preparar fisicamente para reduzir lesões e contar com todos durante a temporada. 2 dias já, hoje uma sessão. É assim que vamos. Hoje foi Esse foi um golaço ontem. um pouco de academia, que no final é só um trabalho curto para carregar mais as pernas. Acho que foi um bom treino. Todos ficamos muito cansados, mas agora é hora de descansar para amanhã, pois a pré-temporada exige preparação. Bom, então ali estava o Vini. É absolutamente insustentável que se eu não sigo esses do Post United, vou passar a seguir. E o Fulham também, vai. O equipe de France, não. É absolutamente insustentável que Vinícius fique no Real Madrid sem ter renovado. Chegar em janeiro e ser agente livre. E no Bernabéu, ou seja, ninguém fala nada e está tudo normal. Não, é insustentável. Portanto, se não chegarem a um acordo nesta semana, e as posições estão distantes, fique atento. Para um time, para um clube como o Real Madrid, que fatura mais de 1 bilhão e 200 milhões por ano, talvez pareça pouco ter essas diferenças. Mas talvez o Vinícius possa ceder um pouco, o Madrid também pode oferecer um pouco mais. E talvez assim não haveria muita diferença em relação a isso. Que o Madrid pudesse, por 15, 20 milhões a mais, pela sua grande estrela que tem sido nos últimos anos. Você, que talvez agora pelo Rodri coloque 15 a mais do que pelo Lodri, do que você quer pagar. E tal, ou seja, poderíamos entender que chegariam a um acordo. Mas é que aqui intervêm outros fatores, não é só o dinheiro. Para o Madrid, 15 milhões talvez. Pode ser mixaria, me entendam, coloquem quantas aspas quiserem. Não é só dinheiro, o Vinícius vai falar já já, mesmo assim quero ganhar mais do que ele, pois quero ser o número 1 do time. E é aí que eu quero chegar. Isso a gente já viu, pessoal? Documento, maravilhoso. Este aqui, vou continuar colocando o logo. Vai que dá algum problema aqui com a National Geographic, porque aparentemente é uma reportagem. Eu não estava sabendo essa reportagem. Quem trouxe aqui foi o McCroskey, que tem uma conta fantástica. Bom, eu acho que não vai ter nenhum problema aqui. De qualquer forma, vou deixar assim. É uma conta fantástica, que nos mostra aqui documentos audiovisuais de antigamente. E este é Hugo Sánchez, em 87, com uma oferta da Inter de Milão. Colocando pressão, pressiona o Madrid para ganhar mais e para que realmente fosse considerado a grande estrela do time. Na quarta-feira, 11, um teletipo da agência... F. Espera, isso está muito rápido. Isso está muito rápido. Também não é questão de. Coloquei mais rapidinho por causa da música. Mas também não é questão aqui de. Não permanecer no Madrid pelas 3 temporadas que ainda restam como jogador do Real Madrid foi a grande notícia esportiva e extraesportiva dos últimos dias. Ao irmos para a concentração ou viagem, saíamos do Bernabéu, nosso ponto de partida, e às vezes cerca de 500 pessoas aguardavam nossa saída. Todos passavam, davam autógrafos e ele sempre chegava em cima da hora. Imagina 500 pessoas de uma vez. Era impossível ele chegar e dizia: "Não, é que o pessoal vem me ver." Claro, a você e aos outros 17, né? Parte de Soman tinha um lado de homem de negócios e ele soube aproveitar isso muito bem. Aquilo que chamamos de ego, no caso dele, somando todos os egos do elenco do time, era impossível chegar à metade, a 50% do que aquele tinha, que tem um lado muito positivo, mas tem outro lado que jogava contra ele. Isso deixava o Hugo louco, né? O fato de ele fazer gols e as pessoas reconhecerem mais o trabalho de outro, Butranenho, isso o matava, mudava o sangue dele de cor.
Ele tem seus motivos? Ele não acha que fazem justiça à sua indiscutível condição de craque do futebol atual? Emílio, obviamente, era a estrela. Um deles era chamado de menino mimado, né? Embora ele não admita ter ciúmes de um jogador como Emílio Butragueño, não deixa de pensar que o Abutre ganha mais do que ele, é mais popular do que ele e faz muito menos gols do que ele. Aí está. Também tem a questão de ganhar mais e a liderança no time. Não sei se ele, em algum momento, pôde ter ciúmes de mim. Até fico envergonhado de falar sobre isso, né? Porque ele era uma super estrela. Bom, Emílio reagia da maneira que sempre reagiu, né? Com diplomacia, com tranquilidade, se sentindo um pouco afastado dessa polêmica, porque Emílio não é um homem que gosta de polêmicas e também não as procura, né? Bom, embora aqui o caso, vejam só, é o contrário, porque Vinícius é a cria da casa, mais ou menos, ele foi contratado muito jovem e tal, e depois chega o outro. Nesse caso, era Butragueño cria da casa, e depois chegou o outro. E mesmo assim, Butragueño era, como o próprio Hugo disse, o menino mimado. Isso é uma expressão mexicana, não tão pejorativa. Hoje em dia, eles se dão bem. Michel e Hugo, que também não se davam bem antes, agora se entendem. No fim, as arestas acabam sendo aparadas. Mas o que é isso? Isso já ocorreu com dinheiro, liderança e hierarquia no vestiário. E estamos vendo isso aqui de novo. Hugo ficou e vamos ver se Vinícius fica. Que tudo corra bem para vocês, deixem um like se gostaram deste vídeo, inscrevam-se no canal por favor, comentem, compartilhem, deem hype no vídeo, que isso ajuda muito. E nos vemos no próximo, que vocês tenham uma bela tarde de verão, neste agosto, em que sim, continuamos trabalhando. Vamos ver se no próximo vídeo tem novidades sobre Diomandé. Até mais!